A condição crente, hoje, à distância de 50 anos, em relação ao concílio, levou muitos participantes às Jornadas Teológicas da Universidade Católica. O concílio foi um esforço por parte da Igreja para perceber o que o mundo necessitava e as solicitações que os homens lhe dirigiam. Há 50 anos, a Igreja reuniu a capacidade para ler os tempos e os seus sinais, algo que nem sempre é conseguido. Para Dom José Policarpo, só quem está apaixonado pela humanidade os consegue ler. A Igreja tem essa obrigação e o Patriarca de Lisboa citava para o efeito o padre Yves Congar. Diz que é o mundo a bater à porta da Igreja, pedindo-lhe que lhe abra o Evangelho que ele pode ouvir. Bem, e portanto eu não posso responder a essa pergunta, porque essa pergunta só se responde quem estiver no mundo apaixonadamente lutando pelo bem da humanidade, amando a humanidade, acreditando que a humanidade já foi toda reunida em Jesus Cristo e que de repente, nos problemas dos homens, nas intuições, nos anseios, nos sofrimentos, percebe que estão abertos a uma página do Evangelho, como diz o Padre Congar. Estas jornadas são também o reconhecimento de que é importante compreender o contexto em que aconteceu o concílio, porque isso nos ajuda também a entender e a organizar o presente. Há de compreender, passados 50 anos, há pessoas que nem têm a mínima noção do que era a experiência cristã antes do concílio. E, portanto, o que as pessoas hoje vivem são os desafios do mundo cotidiano, da atualidade, onde, efetivamente, há grandes problemas, sobretudo de integração e de desenvolvimento das pessoas, das sociedades, e revisitar a doutrina do concílio pode ser, digamos assim, uma iluminação para equacionar de outra maneira os problemas. Envolvidas 5 décadas sobre o concílio, o seu espírito continua válido. Continua válido essencialmente porque a Igreja, naquilo que a define essencialmente, esteve ali presente de uma maneira muito visível. As dimensões de comunhão, que se traduzem depois numa certa forma de organização, a sinodalidade, a colegialidade, a valorização das igrejas locais, enfim, tudo isso é, de alguma forma, um património que ali se concentrou e que, de alguma forma, a Igreja depois foi chamada a concretizar. E, portanto, nessa linha, regressar a esta memória é de alguma forma ver até que ponto as igrejas locais, por exemplo, conseguem responder a este desafio de construir a comunhão, a presença comunional da Igreja na sua situação concreta. 50 anos decorridos sobre o concílio que, para Dom José Policarpo, não retiram nada sobre a atualidade deste grande acontecimento de Igreja. Eu atrevi-me a dizer que ele está mais atual que há 50 anos. Estas jornadas contaram com a presença do dominicano Hervé Legrand, que abordou o contexto e a singularidade do concílio e o seu lugar na presença e ação da Igreja no mundo de hoje. E na nossa rubrica dedicada ao Concílio Vaticano II, contamos precisamente com a presença do dominicano Hervé Legrand, uma entrevista conduzida pelo jornalista Henrique Matos. Muito boa tarde, estamos de volta a esta rubrica que analisa tudo o que envolve e antecedeu a convocação do Concílio Vaticano II. Hoje viemos até à Universidade Católica para entrevistar Hervé Legrand, é dominicano, professor honorário do Instituto Católico de Paris e um especialista em eclesiologia e também em ecumenismo. Ele acabou de participar num colóquio nesta universidade. Professor, perguntava-lhe eu se a convocação do Concílio Vaticano II por parte do Papa resulta de uma intuição pessoal de João XXIII ou terá o Papa concretizado, por outro lado, um sentimento já generalizado na Igreja de que era necessário mudar? Historicamente, eu creio que a decisão de João XXIII foi uma surpresa para todos. Um certo número de católicos pensavam mesmo que, após o Vaticano I, com o Papa dotado de uma jurisdição universal e também de uma infalibilidade, o concílio seria eventualmente inútil.
Alors, Jean XXIII, je pense, dans son intuition João XXIII, na sua intuição pessoal, estava muito consciente das necessidades da Igreja do seu tempo. Isso devia-se à sua própria experiência de vida. Ele esteve na Grécia, viveu na Turquia, em França, conheceu a renovação que ocorreu na Igreja em França. Le renouveau dans l'Église de France, et il a sûrement perçu le besoin d'une Église E apercebeu-se das necessidades de uma igreja que precisava de estar mais próxima das pessoas. Mas o que se passa é que há uma conjugação de fatores entre a intuição pessoal de um chefe com a própria igreja. L'intuition personnelle d'un chef et avec l'Église. Et je crois là, si vous voulez, le concile aurait été impossible. O concílio não teria sido possível se não fosse preparado profundamente por alguns setores. Penso, em particular, no movimento litúrgico, que defendia uma participação ativa dos fiéis na liturgia. O movimento bíblico, com a fundação da Escola Bíblica de Jerusalém, pelo padre Lagrange. Fondation de l'École Biblique de Jérusalem par le Père Lagrange, par exemple. Le travail écuménique qui a été... O trabalho ecuménico que foi feito pelo padre Congar, em França, pelos beneditinos, em Chevetogne. Tudo isto mostra como um grupo humano, no caso também a Igreja, chegam a algo importante. Mas, para isso, é fundamental a conjugação entre a autoridade e o conjunto dos fiéis, e eu penso que é isto que é muito interessante no Vaticano II e que é interessante em todo o concílio. E que é interessante dans tout concile. Podemos dizer que, de alguma forma, uma boa nova resultante deste concílio foi o facto da Igreja repensar, de alguma forma, a sua própria identidade. Ao querer dialogar com o mundo, ela sentiu necessidade de se repensar a si própria? Oui, mais je crois que le mot, si vous me permettez, le mot identité... Sim, porém o termo identidade é desconhecido e não é referido nos debates conciliares. Isto foi algo mais prático, ou seja, a identidade é sempre uma relação. E a identidade da Igreja é uma relação com o Evangelho e com aqueles a quem o Evangelho se dirige. Eu creio que este processo de redefinição da identidade foi algo muito prático. Ce processus de redéfinition de l'identité a été très pratique. L'initiative, par exemple, de Jean XXIII d'inviter a iniciativa de João XXIII de convidar representantes de todas as igrejas cristãs a vir ao concílio, a assistirem a todos os debates, a aceder a todos os documentos e não usarem a palavra apenas quando se falava delas. Nesse momento, a Igreja Católica olha-se. Eu direi, no meu caso, que uso óculos. É como se a Igreja, naquele momento, retirasse os seus óculos e se olhasse com os óculos dos seus observadores. É assim que ela trabalha bem a sua identidade e a define de uma forma muito mais evangélica. Ou seja, já não há condenações e compreende que, numa relação, a identidade reforça essa relação. Portanto, no interior da Igreja Católica, diante dos outros cristãos, mas também através dos debates sobre a liberdade religiosa, com o mundo democrático, com a nova realidade científica, com os problemas sociais da época. Eu creio que é esta a redefinição da identidade, onde a Igreja permanece fiel, mas aprofunda também a sua identidade através do Evangelho e através daqueles a quem nos dirigimos. E a partir de ceux a qui on s'adresse. No seu entender, como é que a Igreja, hoje, a uma distância de 50 anos, pode ser fiel ao Concílio Vaticano II? C'est une fidélité qui doit être une fidélité. É uma fidelidade que deve ter em conta as grandes intuições do concílio, sabendo que 50 anos depois nós estamos diante de problemas muito diferentes. Em 50 anos, a sociedade ocidental, a única que me sinto autorizado a comentar, mudou muito. Dont je m'autorise à parler, a beaucoup changé. Et donc, il y a des problèmes. Estamos perante situações em que as pessoas se casam, sentem dificuldades no casamento, registra-se um número elevado de divórcios no mundo ocidental. Le nombre de divorces dans la société occidentale, ce sont des questions. Estas são questões novas para as quais o concílio não deu respostas.
salvo uma resposta fundamental de que o Evangelho é sempre uma boa nova, e uma boa nova para a nossa sociedade. No seu entender, há algo da reflexão do Concílio Vaticano II que ainda hoje necessita passar à prática, passar ao concreto da realidade pastoral da Igreja? Ou, por outro lado, existem também realidades conciliares que convém, a esta distância de 50 anos, alterar um pouco? Não se pode prever o que se vai passar daqui a 50 anos. E, nesse ponto de vista, existe na opinião pública um grave erro que nenhum historiador comete. Ou seja, algo que aconteceu depois do concílio não é forçoso que tenha acontecido por causa do concílio. Eu penso que tudo o que se passa após um acontecimento não tem obrigatoriamente a ver com esse acontecimento. Existem hoje questões que não foram previstas e às quais importa responder. Eu não falo de erros, falo antes de textos insuficientes que não podiam prever o futuro. Concernant les textes du Concile, je parlais de textes insuffisants. Des textes qui n'ont pas su prévoir l'avenir, qui n'ont pas su... voilà. Et alors, quand il s'agit d'erreurs, je ne veux pas non plus... E também temos de ter em conta que houve erros na avaliação do que era o renovamento conciliar. Eu não estou informado de todos os detalhes. É possível que tenha havido condutas irresponsáveis no domínio litúrgico. Il est possible qu'il y ait eu peut-être des conduites irresponsables dans le domaine liturgique. Il est possible aussi que, au plan doctrinal, des personnes aient dit des choses... É também possível que, no plano doutrinal, nem tudo tenha ocorrido de forma correta e se tenham apoiado ou justificado no concílio. É provável. Mas é preciso ter espírito histórico. Parce que ça s'est passé après, ce changement incroyable de la société occidentale en 50 ans, que c'est à cause du concile. Et, si vous voulez, vous allez comprendre pourquoi je suis ferme sur ce point. Não é por se ter passado depois esta mudança incrível do Ocidente que foi motivada pelo concílio. Compreenderá, e eu sou firme nesta questão, as grandes igrejas protestantes, que eu conheço porque estudo a questão ecuménica, as igrejas anglicanas, estão todas numa grande crise. As igrejas luteranas do norte da Europa, grupos cristãos dos Estados Unidos, que vão muito além dos evangélicos, ou episcopalianos, ou pentecostais, estão todos numa grave crise. Não é pelo concílio. Estão em dificuldade, como nós também estamos, porque registramos mudanças profundas em toda a sociedade ocidental e às quais devemos fazer face. La question est de savoir si nous y faisons face en voulant retourner en arrière. A questão é saber se enfrentamos isto regressando ao passado ou compreendendo o presente e respondendo ao presente a partir do próprio Evangelho, que é a fonte de tudo. É esse o meu sentimento. De tout, ce serait mon sentiment. Considera que o concílio continua ainda perfeitamente atual e desafiante para a Igreja do nosso tempo? Certainement, sur des points où il n'est pas encore... Certamente, e principalmente em determinados pontos, ainda não completamente concretizados. Penso no relacionamento entre o Papa e os bispos, que é também a relação entre as igrejas locais e a Igreja Universal. Pour dire autre chose, qui est le rapport qu'il y a entre les églises locales et l'Église entière, sûrement a besoin d'être... Ela necessita seguramente de ser aprofundada. Somos milhões de católicos e as decisões são tomadas apenas por alguns e pouco depois são conhecidas em todo o mundo para não fugirem ao controle central, para evitar repetições, para evitar polémicas. Há estes perigos, mas, ao mesmo tempo, e vemos isso numa perspectiva cultural, há uma certa resistência à mundialização. Pour éviter les controverses, pour éviter le scandale des uns. Il y a ce danger. Mais en même temps, et on le voit aussi du point de vue culturel, la mondialisation aboutit aussi... Creio que o mundo árabe, mesmo com as primaveras, está prestes a adotar os valores ocidentais sobre o Estatuto das Mulheres, sobre a liberdade religiosa? De forma alguma. Dito de outra maneira, quando se é cristão numa cultura, os problemas são os seus problemas. Et, autrement dit,
Quand vous êtes chrétien dans une culture, vos problèmes sont vos problèmes et vous devez y répondre. E devemos dar-lhes resposta. Mas se somos chineses ou africanos, não temos os problemas dos nova-iorquinos, ou dos franceses, ou dos lisboetas. Temos outros problemas. Vous avez d'autres problèmes. Et donc, à la fois, on sent bien le besoin de l'unité, mais on sent bien aussi... Sentimos muito a necessidade da unidade, mas sentimos também muito a necessidade da diversidade. E é aí que o papado deverá jogar o seu ministério. O difícil desafio de conjugar a diversidade com a unidade, a não colocar tudo no mesmo registro, a mesma legislação, a mesma forma de falar. La même législation, la même façon de parler, parce que à ce moment-là, on est universel, mais on n'est nulle part. Somos universais, mas não é uma universalidade abstrata. O Evangelho não é abstrato. Dirige-se a homens, mulheres, jovens com estas e aquelas sensibilidades e problemas. Je peux le dire dans le monde entier, je comprends qu'être catholique à Kinshasa... Eu viajo pelo mundo inteiro e compreendo que ser católico em Kinshasa não é o mesmo que ser na Irlanda, nem o mesmo que na Alemanha do Leste, em São Petersburgo ou na Venezuela. À Saint-Pétersbourg ou au Venezuela. Enfin, c'est très différent. Muito bem, obrigado por ter participado neste nosso programa. Fica então esta análise do professor Hervé Legrand em torno de algumas realidades do Concílio Vaticano II e também da realidade da Igreja Católica. Também é esta distância de 50 anos que decorreram já sobre a convocação do Concílio Vaticano II. Muito boa tarde, nós voltaremos na próxima semana.